Olá, meus queridos, bem-vindos à família de Deus. Dando continuidade à série Primeiros Passos na Fé, caminhamos então para o nosso quarto vídeo. E antes de tratarmos o assunto dessa semana, eu quero retomar um assunto do vídeo anterior, um assunto que causou uma pequena polêmica, eu diria, gerou algumas dúvidas. Porque alguns irmãos me procuraram durante a semana e me perguntaram: irmão, eu entendi tudo sobre a salvação, mas você não falou claramente se a gente perde ou se a gente não perde a salvação. Porque lá na igreja que eu frequento, ensina que a gente perde a salvação se nós voltarmos à prática do pecado, se a gente voltar para o mundo. Ou seja, sob esse aspecto, eu construo a minha salvação. Todos os dias eu construo a minha salvação. E se eu voltar à prática do pecado, eu perco então a minha salvação. Vamos lá, meus queridos. Eu falei sim. Eu mostrei aqui o que a Bíblia diz sobre a salvação. Lembrando que eu respeito as doutrinas, os dogmas religiosos, os usos e costumes, a tradição de cada denominação. Mas a Bíblia, ela sim, deve ser a fonte primária, a fonte única do cristão. Independente da placa da igreja que você frequenta, não pode jamais desviar o olhar da Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a suprema e inerrante palavra de Deus. E o que a Bíblia diz? Ela diz que a salvação é garantida, é eterna, é instantânea, é única e é pela graça. Se ela é eterna, quer dizer que a pessoa salva não perde mais a salvação. Eu peço que você assista o vídeo novamente, e leia aqueles versículos que a gente menciona, que nós apontamos do texto bíblico. Ah, irmão, mas e a pessoa que aceita Jesus e volta para o mundo? O famoso desviado. Vamos lá. A Bíblia diz que nenhum ser humano vai deixar de pecar. A diferença agora é que não vamos mais viver no pecado, pois nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Somos agora escravos da justiça. Por isso que nós temos que cuidar, para que as nossas atitudes sejam sempre corretas. E quando nós falharmos, devemos confessar o erro diante de Deus e abandonar imediatamente a prática do pecado. A epístola de João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o que nós chamamos de processo de arrependimento. Onde não há arrependimento, não há perdão. Arrependimento não é remorso, é mudança de direção. E isso não é feito pelas nossas próprias forças, mas pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo e recebemos Ele como nosso Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E é através do Espírito Santo que nós seremos então convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Duas coisas muito erradas, segundo a Bíblia Sagrada. Primeiro, aquele conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final. Isso não é bíblico. De acordo com a Bíblia, os justos, aqueles justificados pelo sangue de Jesus, estes sim, herdarão a vida eterna. Mas infelizmente, a maioria das pessoas já está condenada ou já estão condenadas ao fogo eterno. É só ler lá Mateus 25,
46, né? Pois aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E outra coisa que acontece é que algumas pessoas passam grande parte das suas vidas seguindo uma religião ou frequentando uma igreja A, B ou C, mas isso não tem nenhum valor se a pessoa não tiver experimentado uma conversão verdadeira. O próprio Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitas vezes a suposta conversão da pessoa foi motivada pela emoção e não por fé e arrependimento. Existe então ali talvez uma empolgação com a mensagem do Evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso com Deus. E claro, tem também aquelas pessoas que vivem um processo mais lento de transformação. E aquelas, que não se entregou completamente a Deus. E o pior tipo, aquela pessoa que simplesmente se passa por cristão, mas não é. Ela usa uma máscara. A Bíblia nos desafia. Quem é a criatura para questionar o Criador? Mas ela também deixa claro que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode andar com o pé em duas canoas. Então, quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que essa pessoa continue questionando a forma de Deus agir, que essa pessoa continue com muita dificuldade em abandonar de vez o seu pecado, E essa pessoa geralmente tem satisfação em encontrar defeito nos outros. Claro, porque encontrando defeito nos outros, ela se sente melhor. Ou seja, esta pessoa vai viver na inconstância, na hipocrisia, na religiosidade e na falta de perdão. Meus queridos, e se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, é o fato dela não conseguir perdoar o próximo. Sabe aquelas mágoas profundas que a pessoa não se liberta? É aí que o inimigo faz morada. Quando alguém pensa que a ofensa de outra pessoa contra ela foi grande demais para ser perdoada, é porque ela não entendeu e ainda não recebeu o perdão de Deus. Como ela quer ser perdoada por Deus? Ela reza ou ora religiosamente o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Olha que incoerência, irmãos. Por isso que grande parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas, na verdade, nunca se converteram. Mas claro, somente Deus é capaz de conhecer verdadeiramente as intenções e as motivações dos nossos corações. Quem somos nós para julgar? Cada um sabe de si. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos realmente filhos de Deus. Irmãos, a pior mentira é mentir para si mesmo. Pense nisso. Não existe entrega parcial. Deus não aceita a metade. Tem que ser por completo. Então, não ache que a salvação se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou até melhorar as minhas atitudes, porque não é só isso. É preciso morrer para a nossa vida antiga e é preciso nascer de novo em Cristo. A Bíblia é clara. Assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para finalizar, vamos ver se você entendeu. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos de verdade? Uma vez que somos salvos, nós podemos perder a nossa salvação por causa do pecado? A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido, e que isso não nos tira a salvação.
Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, uma pessoa salva não pode perder sua salvação, nem mesmo no exato momento que ela está pecando. Senão, irmãos, estaríamos constantemente perdendo e ganhando a nossa salvação e seríamos com certeza pessoas completamente inseguras. Agora eu te pergunto, como você vai pregar um evangelho de salvação para outra pessoa se você não tem certeza nem da sua própria salvação? A ação do Espírito Santo e a certeza da nossa salvação é o que nos mantém longe do pecado e não o medo de perdê-la. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma. Muito pelo contrário. Pecar conhecendo a Deus é muito pior do que pecar na ignorância. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós, nenhum olho viu, nenhuma mente jamais imaginou, nem sequer penetrou no coração humano o que Ele preparou para aqueles que o amam. E nós demonstramos nosso amor a Deus obedecendo às palavras de Cristo. O amor resulta em obediência. São as nossas atitudes que demonstrarão nosso verdadeiro amor a Deus. Sabendo de tudo isso, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, deixou registrado: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nunca se desvie disso, irmão. A salvação está em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós, na sua morte em nosso favor. Este é o plano da salvação de Deus para o ser humano. Deus quer que o ser humano habite com Ele na eternidade e não seja condenado ao fogo eterno com Satanás. Essa salvação não é por esforço próprio e muito menos por merecimento, mas pela graça. A graça alcançada unicamente através de Jesus Cristo. Para finalizar, gostaria de ler para você uma passagem que está lá em Lucas 12, 19 e 20. Diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se você morrer hoje, você tem certeza para onde vai? Essa é a pergunta que Deus nos faz todos os dias. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Este mesmo Deus também afirma que está batendo na porta do seu coração todos os dias. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta do seu coração, ele entrará na sua vida e te transformará. Você que decide abrir ou não a porta do seu coração. Mas se você quiser, se você entendeu o que Jesus fez e você o aceitar verdadeiramente, a partir deste momento, a Bíblia garante que você já pode dizer com certeza para onde vai a sua alma quando você partir deste mundo material para a eternidade. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho.